Bora, bora, meu povo! Hoje vamos falar sobre Renato Mani Moicano, o calvo mais foda dessa parada. Para quem não conhece, o Renato Mani Moicano é lutador de MMA, natural de Brasília, ele tem 37 anos, tem 1,83 m e atualmente luta na categoria de 70 quilos. Por que atualmente? Porque ele também já foi lutador do peso de 66 quilos. Para quem já ficou na dúvida e não conhece muito bem o mundo do MMA, vai imaginar como que um cara de 1,83 m luta na categoria de 66 quilos. Bem, isso já é estratagema do meio do MMA. Tirando a categoria peso pesado, onde normalmente os caras são maiores e têm uma maior compleição física, não há necessidade de corte de peso. Mas nas outras categorias, sendo tanto de peso meio pesado para baixo, peso médio, meio médio, leve, peso pena, peso mosca, há o corte de peso para aproveitamento de performance. Ou seja, se você está enfrentando um cara no peso de 70 quilos, normalmente ele tem peso médio ou até meio pesado. Recentemente, um lutador do meio médio, que ele é um colombiano, se não me engano, ele luta na categoria de 77 quilos. Só que em off ele pesa mais de 100. E essa é uma estratégia normal. Os lutadores fazem isso para ganho de performance, ganho de alcance e aproveitamento do tamanho. Porque imagine que um cara com 70 quilos normal, o peso normal dele é 70 quilos, ele não tem uma grande estatura. Se ele for lutar com um cara que corta peso, ele vai ter grande desvantagem de envergadura. E isso tem uma série de repercussões na própria na estratégia da luta. Então, para quem teve essa dúvida aí, já é comum no meio das lutas o lutador fazer o corte de peso para aproveitar o tamanho. Então você vê que para a categoria do peso leve, o Renato Mani Moicano tem uma boa altura. Ele tem um cartel de 21 vitórias, 7 derrotas e um empate. Ele já tá empregado no UFC há mais de 10 anos e vem de vitórias sobre o Chris Duncan, uma grande performance. Só que é o seguinte, levando em consideração que o Renato Mani Moicano, o Calvo Canso, o Moicanso, ele tem vários apelidos. Seja um bom atleta, tá há muito tempo no UFC, grande experiência, já disputou o cinturão com o Islam Makhachev, ele também está se destacando no meio do entretenimento. Ele abriu um canal no YouTube, e para você ter ideia, ele tem mais de 330 mil inscritos. E como que funciona o canal dele? Ele tem vídeo de apostas, né? Exemplo, vai ter um evento, vamos supor que é segunda-feira, ele lança um vídeo fazendo análise do evento que ocorrerá no sábado. Então ele vai analisar as lutas e probabilidade de vitórias. E essa é a dinâmica, o canal é de apostas. Se a pessoa se sentir impelida a apostar, ele vai lá ver o vídeo do Renato Moicano e vai fazer a fezinha dele. Só que o grande chamariz do canal dele são as lives. Porque é o seguinte, normalmente os eventos de MMA, o foco é no UFC, são no sábado à noite. E qual que é a estratégia dele? Os inscritos, né, ou quem segue o canal dele, coloca na transmissão lá da Paramount, que agora é a grande patrocinadora do UFC, muta a narração original e ouve o canal do Renato Moicano. Para você ter ideia, o último evento mesmo foi um Fight Night. Normalmente, esses Fight Nights eles têm menos visibilidade. Os atletas não têm tanto chamariz, não têm tanto holofote. Então a audiência cai. E normalmente eles usam esses eventos para dar rodagem no evento. O UFC tem muitos contratos, muitos atletas contratados. Então esses eventos menores é para rodar ali o elenco do evento. Então já se vê que esses eventos em particular têm pouca audiência. E o canal do Renato Moicano pegou 10 mil pessoas online, ao vivo, num canal, num evento fraco, para você ver o alcance dele. Só que é o seguinte, o Renato Mani Moicano chegou no YouTube de assalto, ele é um dos canais que está tendo mais visibilidade, mais engajamento, até pela repercussão, até pelo nome que ele tem no meio, né? E pelo carisma. Eu acho que se fosse só pelo nome dele, ser atleta do UFC, ser um profissional, ele não teria alcançado o que ele alcançou. A personalidade, o carisma, o magnetismo contam muito. Inclusive, eu acho que essa é a grande marca do canal dele, que é as gracinhas. Se você parar para ver os vídeos dele ou ver uma live, você vê que até o público que ele atrai é bem da zoeira.
O chat mesmo é um show à parte. Se você ler os comentários e também ouvir as respostas do Renato Moicano, você se diverte muito. Essa é a grande parada dele. Tem entretenimento, tem informação e a gargalhada é certa. Só que é o seguinte, o Renato Money Moicano não está satisfeito. Se ele tem money no apelido é porque ele quer dinheiro. Então ele pegou essa visibilidade que ele está tendo no canal e entrou pro mundo dos eventos. Para quem acompanha MMA e conhece um pouco do UFC, sabe que o UFC é praticamente um monopólio. É o maior evento do mundo e até hoje não há concorrência. Se você for olhar o mercado de MMA, tem um UFC e pequenos eventos orbitando em volta. Ou seja, ainda, apesar de ser o UFC estar consolidado, o mercado de MMA em si ainda tem muito espaço para crescimento, porque não tem concorrência. E o Dana White, que é o presidente do UFC, já falou em uma entrevista que se você for fazer evento de MMA, bem-vindo ao negócio de perder dinheiro. Ou seja, para a pessoa abrir um evento, tocar um evento, até ele ver o lucro, ele vai perder muito dinheiro. O UFC foi comprado da família Grace, que já havia falido o evento, então comprou por uma pechincha, e houve muito investimento no UFC para ele crescer. Ou seja, investir em evento de MMA, de certa forma no início, é um prejuízo. E o Renato Money Moicano aproveitou o alcance dele para fazer o Money Moicano MMA. E senhoras e senhores, foi um sucesso. Para você ter ideia do alcance e dos resultados desse evento, no dia seguinte, até postou aqui no perfil do Instagram, até segue lá, canal Encarada, que foi um dos patrocinadores do evento, o vídeo no dia seguinte já tinha alcançado 550 mil visualizações. Durante o evento, o pico foi de 62 mil pessoas ao vivo e a média foi 40 mil. O evento foi muito divertido. E qual que é o diferencial do Money Moicano MMA? Ele é o seguinte, apesar de ter a galhofa, porque além de ter a rinha dos inscritos, também há lutas profissionais, só que o evento é patrocinado por uma federação brasileira, então tem exame médico, tudo certinho, documentado, e apesar da galhofa, tem sim toda uma documentação por trás, por evento ser sancionado e ser permitido ele ser feito, até porque a ideia inicial do Renato Moicano era fazer um evento de inscritos, só que diferente dos Estados Unidos, onde você assina um termo e pode sair na mão, e o que acontecer é problema seu porque você assinou, aceitou os termos, aqui no Brasil não. Precisa ser sancionado por uma comissão atlética, tudo certinho. E assim foi feito. Só que o Renato Moicano entendeu o produto dele. Apesar de ser o primeiro evento, eles fizeram um negócio profissional, só que ainda manteve as gracinhas. Se você for lá no canal dele, Renato Money Moicano, e ver o evento, foi cerca de 5 horas, você vai dar você vai dar muita gargalhada, porque foi muito divertido. Pra você ter ideia, o announcer, o locutor que anuncia as lutas, era um anão. E pra fechar ainda com chave de ouro, ele tava com dificuldade de ler, ele ficou nervoso e toda hora gaguejava. E toda hora ele fazia inserções, era só pra ele ler lá o cartel dos lutadores, de onde eles vêm, o nome, apelido, beleza, luta. Mas ele sempre fazia alguma inserção e o Renato até falou, ô, para com isso, bora, toca pra frente. E ele ignorou. Os guarda-costas do evento eram anões. A Ring Girl tinha Ring Girl anã. Aí tinha uma Ring Girl também de burca. E a cada 20 mil likes que a live alcançava, ela ia tirando uma peça de roupa. Também teve lutas icônicas, ele pegou influencers, né? E ele também tá batendo muito nessa situação de rivalidade. Para você ter ideia, a melhor luta do evento foi de amadores, né? Foi um lulista contra um bolsonarista, para você ter ideia. Então ele tá utilizando dessas narrativas para criar um evento. Para você ver, o primeiro evento alcançou números formidáveis. E o segundo evento já tá certo para outubro. E com certeza eles vão fazer muitos ajustes, porque apesar do evento ter corrido bem, ter alcançado bons números,
O Renato até falou que posteriormente há muitos ajustes para fazer, porque muitas pessoas envolvidas no evento, também acontece muitos imprevistos e muita coisa foi feita em cima da hora. Muita gente não aportou, né, não investiu com medo ou com receio do evento flopar. E agora que eles têm uma experiência, têm números, têm as visibilidades, têm a repercussão, tem lá o projeto pronto, agora para encostar mais patrocinadores é mais fácil. Inclusive a comunidade de MMA brasileira como um todo foi junto, né? Eu até citei o canal Encarada patrocinou o evento. O sexto round foi também chamado para o evento, mas ele acabou não participando, mas provavelmente uma segunda edição haverá participação de mais criadores de conteúdo. E a ideia é essa, é colocar influencers, né? E de preferência que exista uma rivalidade prévia para eles trabalhar essa questão do marketing em cima. E por que isso é importante? Porque o pico dessa live do evento MMA foi a luta entre o soviético e o Umbriga. Eles trabalharam muito essa questão do marketing, né? E apesar da bolha do MMA ser grande, se não trabalhar essa questão de marketing, é difícil furar ela. E o Renato Moicano, ele tá tendo grande êxito nisso porque o conteúdo dele não é simplesmente puramente MMA. Tem uma gracinha ali no meio, tem um carisma dele, e ele chamando influencers pro evento dele, ele vai alcançar outras bolhas. A gente sabe que apesar do influencer tal, X, ter milhões de seguidores, ainda é uma bolha. A internet, apesar de ser dinâmica, o algoritmo trabalha em prol de gosto, né? Opinião, de preferências. E mesmo que o nicho seja grande, ainda é um nicho. E o grande feito desse evento foi furar bolhas. E é por isso que o Renato quer trabalhar essa questão de chamar influencers para ter um alcance maior. Como eu havia dito no início do vídeo, algumas pessoas já estão chamando ele de Cazé do MMA. Porque não basta ter conhecimento, tem que ter carisma. A gente sabe que aqui na plataforma do YouTube não adianta ter só conhecimento. Você tem que ter carisma, tem que ter uma boa dicção, tem que ter boas ideias, articulado. No caso, se você for ter beleza também ajuda, então tudo acaba trabalhando em favor. E o Renato Moicano tá tirando onda. O primeiro evento foi um sucesso, eu fiquei até com vontade de participar do segundo. A previsão para a segunda edição é em outubro, provavelmente na mesma arena. Uma das patrocinadoras desse evento, o local, foi na Academia Cornerman. A estrutura brilhante. Se vocês verem no vídeo, quem não acompanhou a live, por favor, acompanhem. Vocês veem que a parada foi feita com esmero, porque parece que tinha uma equipe do UFC também ajudando na construção do evento. Inclusive o Thiago Pomplona, que é narrador do UFC, que é o narrador aqui das transmissões brasileiras aqui do UFC, foi uma das mentes brilhantes que trabalharam para que esse evento se tornasse realidade. E não só ele, a equipe tanto do UFC, como havia dito, a equipe do Renato Moicano, a comunidade de MMA brasileira que abraçou o evento. Assim, eu acompanho muitos canais, eu não sei se todos, mas a maioria eu acompanho, e ver essa galera reunida lá, abraçou o evento, isso é muito importante. Às vezes alguém pode imaginar que o Renato Moicano ter chegado nesse meio de MMA vai atrapalhar a galera, mas não é verdade. Se um cara desse tem uma projeção nacional e realmente se torna aí, quem sabe, o Cazé do MMA, o bolo vai crescer para todo mundo. Esse cara tem que ser aplaudido. A gente tem que reconhecer quando o cara faz uma parada diferente. Ele chegou no YouTube fazendo graça, trazendo um conteúdo diferente, um conteúdo leve, e a gente está acostumado a ver tanta coisa ruim todos os dias, e chega esse cara que era um lutador do UFC, não é o cara mais famoso do meio, mas tem carisma, é inteligente, chegou no YouTube arrebentando tudo. E agora lançou um evento e já está tendo resultado. Eu torço para que tenha mais edições, e se Deus permitir eu quero até participar presencialmente, não só assistir, e torço pelo sucesso desse cara, porque eu também amo MMA, e se essa bolha crescer, eu vou ficar muito feliz.
Espero que tenham gostado do conteúdo. Se inscreva no canal para receber mais conteúdo. Comente se você acompanha MMA. Forte abraço, meu povo, e até mais. Fiquem com Deus.